Olá, sejam bem-vindos ao meu trabalho de graduação do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética. Meu nome é Leandro Taveiros e o meu projeto ele foi orientado pelo professor Fábio Sancioli. Qual que é o título do meu projeto? É Solução Energética e Cálculos de Eficiência para Grandes Usinas. Então, qual que é o objetivo primário do meu projeto? É fazer um estudo comparativo entre os painéis que nós temos hoje difundidos no Brasil, que são os painéis monocristalinos, né? E fazer uma comparação com uma tecnologia que está chegando agora no país, né? Que são os bifaciais, né? Então, o estudo ele vai fazer uma comparação com uma mesma marca, com a mesma potência, porém um vai ser um estudo, o estudo de caso 1 vai ser um estudo de painéis monocristalinos e o outro vai ser uma usina somente de painéis bifaciais. O estudo vai ser feito em solo com uma potência de 1 megawatt, né? Então você pode observar nessa imagem aqui que é um estudo de um painel bifacial, né, instalado em solo, né? Então ele pode captar a energia a radiação tanto na parte frontal do painel quanto também na face traseira, né? E isso você ganha muito mais eficiência e você consegue ter resultados muito maiores ao decorrer do ano. Porém, os painéis eles se tornam mais caros, mas isso eu vou explicar um pouco melhor ao longo do projeto. Falando um pouquinho sobre radiação direta, refletida e difusa, que é muito importante para os painéis bifaciais, né? Então essa energia essa radiação que vem através do Sol chega até a gente, ele não chega 100% num painel, né? Então vocês podem ver na primeira figura, na figura da esquerda aqui, que do 100% da energia solar que chega na Terra, uma porcentagem refletida pelas nuvens, outra porcentagem é absorvida pela superfície, só que tem um ponto que é a energia da superfície que ela é refletida, e é nesse momento que a gente consegue enxergar na figura da direita. A partir do momento que o painel tá recebendo a energia direta aqui, radiação direta, ele começa a fazer uma espécie de turbulência abaixo do painel, que é chamado de energia difusa ou albedo, né? Que é o que fica essa energia acumulada abaixo do painel. E essa radiação que chega abaixo dele é onde você consegue ter potências um pouco maiores e eficiências maiores no painel, tá bom? Mas como que funciona a diferença entre um painel monocristalino e o bifacial? A montagem é praticamente a mesma, né? A diferença é que no painel monocristalino ele tem esse plástico que a gente chama de backsheet. Esse plástico é um plástico de 8 milímetros que ele tem a função de proteger os componentes do painel, né? Já o bifacial, ele tem um vidro traseiro, então ele vai ter esse espaço onde ele vai fazer a captação traseira do painel. Esse vidro também é um vidro especial, assim como o dianteiro, né? Ele é feito justamente para você absorver maior o calor e com isso você consegue ter uma eficiência maior, né? Esse vidro também ele serve assim como backsheet para proteger também os componentes, ele faz essa função, porém ele também tem essa eficiência na parte de baixo, tá bom? Então, um estudo de caso que eu fiz foi numa marmoraria em Valinhos, né? Então, esse foi o local estudado, né? Eu tenho os pontos aqui as coordenadas dela e o estudo vai ser feito em solo. Então, como não tinha um espaço aqui, esse cliente dessa marmoraria ele tinha um terreno em torno de 1,5 km aproximadamente, que é este local onde vai ser feita a instalação desses painéis, né? Aqui são os dados de irradiação da Cresesb, onde mostra toda a irradiação de Valinhos, né? A inclinação correta para os painéis fotovoltaicos para essa determinada área é de 21 graus em relação ao norte geográfico, né?
E todos esses dados eles vão ser aplicados num software, né, para a gente fazer um estudo bem detalhado mesmo do que nós vamos para fazer esse estudo comparativo. Coisas que tem que ser feitas em software, justamente por conta que ele faz comparações de sombreamento, né? Ele encontra a irradiação correta, mas isso eu vou estar passando ao longo do projeto. Quais os componentes que eu vou utilizar? Então serão dois casos, né? As características do projeto, ele vai ser 1 megawatt de potência instalada, né? E como eu falei no começo do vídeo, o painel vai ser feito de mesma marca, né, e mesma potência. Então nós vamos utilizar o Talesan de 405 monocristalino para o primeiro caso, o painel bifacial da Talesan de 405, como vocês podem observar, né? E os inversores que nós vamos utilizar para os dois casos será o inversor da Solis de 110 kW, né? Aqui eu estou falando um pouquinho sobre o software que eu vou utilizar, que é o PVSol, que existem alguns softwares pagos, né? Esse é um software alemão, ele tem um estudo muito aprofundado na questão de sombreamento e o que diferencia ele dos demais que tem no mercado é o fato de você colocar projetos em 3D. Então esse é um projeto de um supermercado que nós fizemos em carport, né? Então nós fizemos o local, uma planta baixa, e fizemos aonde possivelmente ficaria as placas em carport. Então, com isso, fazendo essa espécie de maquete em 3D, eu consigo verificar possíveis sombreamentos, né, possíveis locais, como que vai ser feita a ligação dos cabos, enfim. O que também é interessante desse software é que ele comunica com os softwares atuais de drones. Então você consegue pegar softwares em 3D, transpor a imagem que você coletou da determinada área para o software PVSol e com isso você conseguir colocar as placas desse software, né? Então assim são softwares combinados que conseguem trazer mais segurança para um projeto, né? Você consegue detalhar com muito mais com muito mais certeza que as coisas vão acontecer de maneira certinha e não vai ter nada fora da curva, certo? Então o software PVSol ele faz toda essa comunicação da irradiação, né? Eu coleto todas as informações e eu coloco os dados também dos painéis, inversores e tudo. Então é um software que você precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico, né? Para você conseguir aplicar todas as informações, né? E nessa imagem eu consigo mostrar para vocês que o monocristalino ele tem um ponto que está escrito fator bifacial em porcentagem e está como zero. Por quê? Porque o monocristalino ele não tem a face traseira dos painéis, ele tem aquele backsheet, aquele plástico, então ele não gera energia na face traseira, né? Então por isso que está esse fator bifacial zerado, ele não vai ter essa eficiência a mais, né? E na hora que eu conseguir colocar esses dados, na figura 2 aqui, vocês já conseguem ver todos os painéis montados naquela área onde eu falei onde ia ser instalado há 2 slides atrás. Já no caso 2, eu gosto de mostrar nesses pontos. Você vê que colocando 1 megawatt de bifacial, vocês podem observar na figura da esquerda que o fator bifacial em porcentagem ele está em 5%, né? Então, ele vai ter essa eficiência de 5% a mais em relação à eficiência dele. Aqui, nessa figura da direita, foi uns dados coletados do próprio datasheet do painel bifacial, onde ele fala aqui que para uma potência de até 420 watts, você ganha 5% a mais na face traseira, né? Como nós somos de 405, os dados estão corretos, tá? Em relação ao datasheet, tá certo?
Esse ponto é muito importante, que depois que você faz o dimensionamento, ele passa todas as informações que que o software adquiriu depois de você fazer o dimensionamento quanto um quanto o outro. No caso 2, ele tem esses dados aqui. Ele foi coletado que naquele local onde nós instalamos a reflexão do solo, que é o albedo que eu mencionei anteriormente, ele gera 12,95 kWh por metro quadrado, né? E com isso, ele vai ter um ganho bem significativo em relação ao monocristalino convencional. E é isso que nós vamos acabar vendo agora nos próximos slides, né? As taxas e tributações que eu inseri, então, como é em Valinhos, foi inserido a tarifa da CPFL Paulista, que neste caso está chegando em torno de 75 centavos em relação ao quilowatt-hora, em relação à conta de energia deste cliente, né? Esses valores eles podem ser alterados conforme o local onde está, né? E eu coloquei uma inflação de tarifa de injeção de 1%, né? Isso daí pode ser aumentado, né? Pode ser diminuído, mas para efeito de comparação eu deixei os dois como 1%. Então, fazendo todo o dimensionamento, fazendo uma análise dos dois casos, né? Eu coloquei o caso 1 e o caso 2, um do lado do outro, para ficar mais claro os dados, né? Então, é interessante observar que a energia do gerador fotovoltaico, ao longo do ano, gerou 1.200.053 kWh no ano, quando o painel foi monocristalino, no caso 1, certo? E a injeção da rede foi de 1.253 kWh no ano, que foi exatamente essa informação. Já no caso 2, vocês conseguem observar que a energia do gerador ele teve um ganho significativo, mesmo tendo a mesma potência, considerando o mesmo período do ano, com o mesmo caso, no mesmo local, mesma marca, nós tivemos um ganho extremamente significativo aqui, a mais em relação ao monocristalino, né? E, e isso é muito importante. Você vê que os gráficos eles são similares de geração, porém, ao longo do ano, ele gera muito mais, apesar de ser uma tecnologia, por ter um vidro a mais, ter componentes mais caros, ele se torna até 15% mais caro, porém, ele gera uma quantidade significativa, né? E o que isso representa num payback? Então, os dois projetos que têm aproximadamente um investimento de 3 milhões e 800 para 4 milhões e 200, que foi a diferença aproximada dos dois projetos, uma diferença de 15% mais caro para o bifacial, ao longo dos anos, o payback deles foram bem próximos. O payback do monocristalino foi de 3 anos e 4 meses, enquanto o bifacial foi 3 anos e 6 meses, né? Mesmo sendo relativamente mais caro, né? O que mostra que o painel bifacial ele é tão eficiente quanto o monocristalino. Só que o bifacial ele consegue atingir gerações maiores, né? Então, podemos concluir alguns pontos nesse sentido, né? Então, nos dois projetos foi feito esse estudo comparativo e viu que nos dois projetos, em menos de 4 anos, conseguiu atingir o investimento. Então, os dois investimentos são excelentes. Porém, o bifacial, ele, apesar de ele ser 15% mais caro, ele provou para a gente que ele é muito mais eficiente do que o monocristalino, né? Também analisando a questão num todo, né? Esses painéis que eles têm 25 anos de durabilidade contra perda de performance de até 20%, isso em todos os datasheets, tanto nesse como de outras marcas também, que eles falam. Se você vê mais a longo prazo, passando de 4 anos, é possível observar que assim você vai ter lucros maiores no bifacial.
Cada vez mais, se você analisar um cenário 10 anos para frente, o bifacial ele vai ser muito mais rentável, ele vai trazer muito mais lucro para você do que no monocristalino, né? Então, é importante mencionar que as duas tecnologias são muito eficientes, só que a tecnologia que está chegando agora, ele se torna mais eficiente e mesmo sendo um pouco mais caro, né? É, eu estive há pouco tempo na Intersolar deste ano, né, de 2021, que aconteceu em outubro, e foi muito evidente isso. Eles estão focando muito em painéis bifaciais com tecnologias maiores que ultrapassam a porcentagem que foi estudada aqui. Nesse projeto foi estudado com uma eficiência traseira de 5%, mas já existem painéis que chegam próximo de 20%. Então, a tecnologia vai evoluindo e com isso você consegue ter mais eficiência. Trazendo cada vez mais esses projetos para cá, fica mais difundido aqui no Brasil, a tendência é a demanda aumentar com isso, tiver mais distribuidores no mercado que fazem isso e consegue baixar o preço. Baixando o preço e comparativo com o monocristalino, o bifacial vai acabar sendo mais eficiente ao longo do tempo, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e até breve.